galera ligada aqui no canal Expresso 1898, finalmente o Vasco volta a vencer no campeonato, depois da primeira rodada contra o Atlético Mineiro. Vence o Cuiabá hoje no Luso Brasileiro, uma partida brigada, disputada de duas equipes que são fracas tecnicamente, que são ruins, mas hoje foi o primeiro passo do Vasco aí rumo à tentativa de sair de mais uma segunda divisão, de mais um rebaixamento. Antes de mais nada, antes de eu falar do jogo, antes de eu comentar sobre atuações individuais, vai deixando aí seu like, se inscreve, dá aquela moral aí pra gente continuar fazendo esse trabalho aqui, que independente do resultado eu faço com prazer, porque eu venho trocar uma ideia com vocês e ouvir o comentário de vocês aí também, ler o comentário de vocês, para saber a opinião aí, que a gente sabe que o Vasco nesse momento precisa muito de força, de bons ares, de rezas, sei lá, qualquer coisa para ajudar esse time a vencer. Hoje foi no sufoco, como eu imaginei que fosse ser. Do fundo do coração, não imaginava nem que o Vasco fosse vencer, porque momento muito ruim, o Vasco perde mando de campo, perde torcida, tudo acontece contrário ao Vasco, a equipe não rende dentro de campo, mas o mais importante de tudo foi a vitória. E tem que deixar agora para trás o que passou e tentar pensar agora daqui para frente, vencer ou tirar ponto do Botafogo no próximo domingo. Difícil, clássico, entre Vasco e Botafogo no próximo domingo. O jogo hoje no Luso Brasileiro foi um jogo, como eu falei, tecnicamente fraco. O nosso querido William Batista tentou ali fazer com que o Vasco fosse mais ofensivo, tentou dar força para o meio campo, Eric Marcos entrando, Alex Teixeira tentando fazer ali aquela meia de ligação, não funcionou muito bem. Mas tentando ali, Marlon Gomes, Jair, vindo de trás, o Lucas Piton e o Pumita tentando ser alas ali, mesmo a formação não ajudando muito. O Vasco entrou com 4-4-2. Vasco que foi a campo com o Léo Jardim, o Puma Rodrigues, o Robson voltando, né? Nenhum outro técnico tinha dado chance. Na verdade, o Barbieri tinha tirado o Robson Bambu até da lista de relacionados. Ele volta hoje para ser titular do lado do Léo. O Lucas Piton na direita, Jair, Marlon Gomes e Figueiredo ali fazendo o meio campo, uma parte da ala direita ali, da ala esquerda, que poderia ser do Eric Marcos, e Gabriel Peck fazendo ali, fechando o ataque junto com o Alex Teixeira. O Figueiredo no primeiro tempo, falando especificamente sobre ele, que foi importantíssimo no resultado do Vasco, ele foi muito mal. O Lédio, na transmissão, até falou que o Figueiredo era um dos piores jogadores do Vasco, porque ele não conseguia fazer aquele lado esquerdo bem, que ele até preferia que fosse o Eric Marcos do lado esquerdo. Mas é aquilo que a gente sempre fala no futebol, cara. O técnico ele pode até fazer algo errado, mas ele tem que ter estrela, o que não acontecia com o Barbieri. O Barbieri já estava se mostrando um técnico de carga negativa, então tudo que ele tentava, às vezes ele até colocava os jogadores na posição certa, mas não funcionava, é carga negativa. Quem acredita muito nisso, tá vendo que hoje deu tudo certo, o Figueiredo não jogando nada no primeiro tempo e jogando mal boa parte do segundo. Então foi o pênalti decisivo para o Vasco vencer o jogo. Só dando esse primeiro pitaco para dizer que como o karma de um técnico, a negatividade de um técnico, a energia ruim de um técnico prejudica às vezes até o desenvolver do futebol do Vasco. E o William Batista mostrou estrela, ele que sacou o Rayan e o Alex Teixeira, também contrário à opinião dos comentaristas, principalmente o Rayan, o Alex Teixeira talvez precisasse sair realmente. Então, um técnico que teve estrela. Não deve ser o técnico para as próximas rodadas, a 777 deve contratar, mas mostrou que teve estrela. E ele fez o simples, escalou um time que mostrou um ataque mais leve, por mais que o Figueiredo não tenha jogado bem, mas foi importante no gol. Então, um técnico que teve estrela. O meio-campo, de certa forma, também funcionou. Não funcionou do jeito que a gente queria, porque o Cuiabá é uma equipe também bem arrumadinha pelo Antônio Oliveira. Então foi um jogo bem disputado, pegado, feio, né? Feio tecnicamente, para quem gosta de jogo bem jogado. Foi feio tecnicamente, mas ali o Vasco criou mais chances. Realmente, se a gente for falar aqui quem mereceu, quem buscou mais a vitória, por mais que o Cuiabá tenha tido em determinado momento mais posse de bola, até a maior parte do jogo, se eu não me engano, maior posse de bola, mas o Vasco tentou, teve as melhores oportunidades, que eu vou falar aqui sobre elas. Se a gente for falar aqui de finalizações, o Cuiabá até finalizou mais pelo abafa do segundo tempo. Finalizou 12 contra 8 do Vasco. Mas se a gente for ver no gol, foi 3-2 para o Cuiabá. Então foi assim, o Vasco tentou mais, assim, de forma, como eu falei, mais espaçado no campo, assim, mais durante os 90 minutos. O Cuiabá fez uma abafa no final, chutou mais,
acabou ultrapassando nas estatísticas. Mas foi um jogo mais igual, com o Vasco buscando mais a vitória porque precisava mais, e era dentro de casa. Então o Vasco vence o Cuiabá, um adversário também que vai brigar para não cair, importantíssimo, já era para ter feito isso contra o Goiás, mas não fez. Como eu falei, é daqui para frente, a gente tem que buscar vencer as próximas partidas, somar pontos. Agora a gente vai ter Botafogo e Cruzeiro, 4 pontinhos aí pra gente está ótimo, já faz 13, já fica ali já beirando sair da zona de rebaixamento, se não sair, né? Porque as equipes ali de baixo normalmente pontuam menos. Então o Vasco tem que ir de jogo em jogo tentando somar pontos. Como eu falei, o Vasco na partida como um todo buscou mais, por mais que o Cuiabá seja, na verdade, uma equipe arrumadinha. O Antônio Oliveira consegue dar uma cadência, um jogo mais competitivo para esse Cuiabá, que, se a gente for pegar os resultados, fez bons jogos contra Corinthians e Botafogo, principalmente contra o Corinthians na arena do Corinthians, e contra o Botafogo não merecia perder, veio aqui para o Rio, pegando um Vasco desesperado, e o Vasco consegue vencer. Então, importantíssimo resultado, o Cuiabá valoriza muito esses 3 pontos do Vasco. O Vasco que não vencia 10 partidas, uma vergonha, não existe isso. Primeira vez que o Vasco não vence 10 partidas no Campeonato Brasileiro. Aconteceu com esse ano, que a gente não esperava que fosse acontecer. Não aconteceu nem quando era associação, vai acontecer quando é SAF, então é uma coisa inacreditável. Eu vou partir aqui para as avaliações individuais, de forma mais rápida, para o vídeo não ficar muito chato e longo. O Léo Jardim hoje, uma boa partida. A falha contra o Goiás talvez tenha deixado ele com a confiança um pouco abalada para o jogo, mas na partida em si não teve grandes jogadas do Cuiabá que exigissem um grande trabalho do Léo Jardim, vai ganhar uma nota 7 ali. O Puma Rodrigues, mais uma vez, eu achei ele muito sonolento, ele que avançou mais ali no segundo tempo, né, que o Vasco precisava do resultado, mas achei ele meio sonolento, dividindo as bolas de forma meio mole. Eu não gosto muito dessa postura do Puma Rodrigues, mas é a característica dele, já cheguei a essa conclusão. Eu vou dar uma nota 6 para o Puma Rodrigues. Robson Bambu voltou hoje, não comprometeu, ele assusta um pouco a gente quando ele pega a bola para sair jogando, para tentar armar, como o último homem ali da defesa, mas hoje fez uma partida segura, nota 6. O Léo, como sempre, uma partida muito segura. Raramente ele compromete, normalmente ele é comprometido pelo sistema defensivo, hoje ele não comprometeu, nota 7,5 para o Léo. Lucas Piton hoje, aguerrido, um moleque que trabalha, que corre, às vezes falta alguma coisa ali, às vezes corpo físico para brigar, mas nunca deixa de brigar por isso, nota 6,5 para o Lucas Piton. O Jair, o autor do gol, uma frieza, eu vi a entrevista dele depois do jogo, o nosso querido repórter do Sport TV perguntou, o Carlos Gil perguntou, pô Jair, e o peso de bater esse pênalti aí, o Vasco sem vencer a 10 partidas, precisando vencer de qualquer jeito, e o peso? Ele falou, eu bati pênalti em decisões de campeonato, então por aí você vê que o nível do Jair é um pouco diferente, a frieza dele de saber jogar, tranquilidade é diferente dos demais. Jogador que é 777 tinha que ter contratado mais para o setor de meio campo, não fez, e tá esse problema todo aí do Vasco somando poucos pontos até agora no campeonato. O Marlon Gomes fez uma partida boa também, gostei do Marlon Gomes, brigador. O Jair eu dei nota 8 pro Jair, o número da camisa dele. O Marlon Gomes, um jogador também brigador, puxou alguns contra-ataques importantes, algumas tomadas de decisões erradas ali, é da idade, nota 7 pro Marlon Gomes. O Figueiredo, como eu falei, a estrela do Adilson, do William Batista brilhou, porque o Figueiredo vinha fazendo uma péssima partida. Saiu o Ryan e não saiu o Figueiredo. Entrou o Eric Marcos, era para ter entrado no lugar do Figueiredo, ele não tirou o Figueiredo, e o Figueiredo sofre o pênalti, que é convertido, que dá resultado da vitória para o Vasco. Então, estrela do William Batista, estrela também do Figueiredo, nota 7, por ter tentado a jogada do pênalti. E o Ryan, um moleque que tem categoria, habilidade, a gente vê que ele é diferente. Vou dar uma nota 7, tentou algumas jogadas ali, foi o principal do Vasco no primeiro tempo, morno, no primeiro tempo ruim, foi o principal jogador do Vasco. O Alex Teixeira, mais uma vez, está na posição errada, ele é escalado na meia, de meia armador, meia atacante, ele se infiltra como centroavante, ele não tem essa característica, jogou mal no primeiro tempo, melhorou no segundo, mas não melhorou o suficiente para fazer o Vasco render em jogadas de gol. Ele perdeu um contra-ataque ali que poderia ter enfiado por Ryan, que deu muita raiva ali, entendeu? Não podia perder, o Vasco não criava quase nada, era difícil abrir espaço, ele perdeu um contra-ataque 2 contra 1, ele não tocou por Ryan, demorou e perdeu-se um ataque do Vasco promissor. Alex Teixeira nota 6, porque o Vasco venceu. E o Gabriel Peck, muita luta, não falta luta para esse moleque, correria nunca falta, eu sempre falo isso, é repetitivo da minha parte dizer.
brigou demais, algumas tomadas de decisões erradas, mas eu gosto de jogador que corre, que se esforça, que briga. E teve o lance dele aí com um menino que tem um problema na pele aí, que estava em coma, e isso para mim também pesou para avaliação. Pesa sim, cara, pesa sim, é uma coisa muito, muito emocionante, não é só futebol, a gente tem que entender isso como um todo, como um geral. Então o Gabriel Peck na partida, uma partida boa, de correria, mas pela atitude no meio de semana também não vai entrar na nota, porque aí seria oportunismo, mas queria dizer que também está de parabéns pela atitude no meio de semana aí, meio da semana passada, indo visitar o menino que saiu do coma aí depois de 16 dias. E o Paulo Henrique, que entrou no lugar do Gabriel Peck, já vindo agora para os reservas, entrou mais para segurar o resultado, vai ficar sem nota, não mostrou muito. O Zé Gabriel entrou também para segurar, não mostrou muita coisa, mais para segurar o resultado de 1-0. Galarza idem, os jogadores ali que foram entrando mais para a reta final do jogo para segurar depois do gol do Jair. Mas o Eric Marcos mostrou um bom futebol ali, enquanto esteve em campo, no lugar do Ryan. Não teria tirado o Ryan, teria tirado o Figueiredo, mas aí o Vasco não teria vencido. O Eric Marcos vai dar uma nota 6,5. O Aguinaldo também foi importante, participou de alguns lances ali de ataque do Vasco, nota 6,5 também. O William Batista vai ganhar uma nota 9, só pela sua energia positiva, cara. Tirou aquele peso do Barbieri, que estava fazendo com que o Vasco não conquistasse os resultados. Às vezes o Vasco jogava bem por falta de sorte absurda, lances inacreditáveis, o Vasco perdia, deixava de ganhar. O William Batista, nota 9 hoje. Não deve ser o técnico para o Vasco no decorrer do campeonato, que é inexperiente. Não pode ser, apesar de ter feito o resultado hoje. Então, o William Batista, nota 9. Como um todo, o desempenho do Vasco hoje foi fraco, mas o que valeu foi a vitória. É isso, galera. Vasco voltando a campo agora contra o Botafogo no domingo. Engenhão lotado, sem torcida do Vasco. E um pontinho pra gente é vitória. É isso, galera. Saudações vascaínas sempre. Fui!